Texto com legendas. Mapa da Rauzona. Um mapa sensível, afetivo, de vizinhança, de cultura da Rauzona e seu entorno. Elaborado a partir de vivências, andanças, da escuta de histórias de moradores e da pesquisa sobre sua ancestralidade socioespacial. A vasta cidade-floresta Belo Horizonte. O mapa da Rauzona caminha por espacialidades e por temporalidades diversas. É um mapa imaginativo, onde não propomos a seguir os arruamentos ortogonais da capital, mas narrar histórias de tempos e geografias diversas, fabulando, junto das histórias que encontramos, uma cidade possível. Nele, trazemos a memória do que o território foi um dia. A floresta, possivelmente habitada por cataguases, guaranis, caetés. A antiga fazenda da Lagoa Bonita do Curral del Rei. As favelas da Raul Soares, do Barroque do Leitão. Até chegarmos ao tempo presente, onde ainda podemos ouvir os córregos do Leitão, do Barroque do Barro Preto, por meio de alguns bueiros, assim como uma nascente que vive sob um prédio. Os seres mais que humanos, entre animais e árvores que espalham ar puro, frutos e sementes. As edificações que são patrimônio da cidade. Os movimentos de tantas lutas e carnavais que nos garantem dias melhores. Os comércios populares, tradicionais e de rua. As empenas cura, que potencializam as narrativas do mundo cosmológico a partir da praça. Um mapa convite, com percursos para olhar nos olhos das pessoas em situação de rua. Vivenciar esse canto tão especial de BH. Refletir criticamente sobre os seus descaminhos e desenhar outros futuros fartos de ancestralidade, como nos ensinou Ailton Krenak. Criamos 2 navegações, um mapa digital que você pode acessar pelo QR Code e no verso uma ilustração onde estão reunidos e potencializados os 130 pontos de inspiração sinalizados no mapa. O mapão tem 7 agrupamentos: memória, águas, multiespécies, patrimônio cultural, movimentos, empenas cura e comércio. Cada agrupamento é também uma sugestão de percurso que nos permite caminhar a pé, de bici, de cadeira de rodas, etc., um passo ou um giro depois do outro por uma paisagem visível, experienciável, mas também invisível, imaginável, sensível. Ativem seus sentidos, sua imaginação, sua ancestralidade, suas histórias. Os percursos podem ser temáticos, mas também podem ser cíclicos, espiralares, caóticos. Boa andança. Memória. A história do território ocupado por Belo Horizonte é carregada de supressões, demolições, apagamentos, segregações, violências e esquecimentos, mas é também repleta de continuidades, preservações, memórias e sobrevivências. São múltiplas cidades dentro da cidade. A Praça Raul Soares é um fragmento que nos conta sobre a ancestralidade territorial de Belo Horizonte. Dentro dela, florescem em nosso tempo presente as sementes que foram plantadas alhures por pessoas, pelo vento ou por pássaros. Esse é o percurso do desencontro, ou o que vai requerer de nós o trabalho com a imaginação, porque muito do que mapeamos já não existe mais enquanto matéria física neste local. 1. Floresta. Uma mistura de cerrado com mata atlântica, habitada por cataguases, tapuias, guaranis, caetés, onça-pintada, lobo-guará, tamanduá-bandeira, veado-mateiro,
raposa do campo, macaco prego, lontra, catitu, jacaré de papo amarelo, tartarugas, cágados, gaviões, corujas, socó dorminhoco, cardeal jequitibás, gameleiras e outros. A floresta está viva em vários pontos do mapa e te convidamos a buscá-la e também a imaginá-la junto da empena Yami-Awa Kawasaki, música de cura do coletivo Marcu. 2. Antiga fazenda da Lagoa Bonita. No tempo do Arraial Curral del Rei, esta região que ia até a região da Lagoinha era conhecida como Antiga Fazenda da Lagoa Bonita. Podemos imaginar a vida ainda rural e refletir sobre o fato de ali possivelmente trabalharem pessoas escravizadas. Isso foi só há 137 anos atrás. Belo Horizonte tem 127 anos. E o que isso significou e significa? Antes da cidade surgir, não muito distante dessa região, existiram vários quilombos, territórios de refúgio, de luta por liberdade e autonomia. Se estiver ainda na praça, levante o olhar para a casa sobre palafita e suas raízes profundas. A empena Brasil, do Pedro Neves. 3. Favela da Praça Raul Soares. 4. Favela do Leitão. 5. Favela do Barroca. A Favela do Leitão foi formada pelos primeiros moradores e construtores de Belo Horizonte em 1895. Foi removida em 1902. E no mesmo ano, parte de seus moradores, junto com as pessoas removidas da Favela do Alto da Estação, formaram a Favela do Barroca. A Favela da Praça Raul Soares é de 1910. As duas foram removidas em 1935 para a construção da praça. Seus moradores fundaram o bairro conhecido como Pequena África de Belo Horizonte, o Concórdia. Trabalhadores dessa cidade foram removidos pelo menos 3 vezes nesse fragmento de território. A empena do coletivo MST, ao lado do Mercado Central, nos ajuda a pensar sobre essa histórica luta por terra, água e pão no campo e na cidade. 6. Antigo campo do Clube Atlético Mineiro. 7. Antigo campo do América. 8. Antigo campo do Cruzeiro. Nesta região estão os 3 primeiros campos de futebol dos times mais conhecidos da cidade. O campo do Clube Atlético Mineiro funcionou no terreno do atual Minas Centro e depois, onde hoje é um shopping. O do América é o Mercado Municipal. O do Cruzeiro, Palestra Itália, é o único que segue sendo campo. Encontramos ainda hoje no entorno a Arena Tupinambás, uma quadra de futebol em cima de alguns comércios. O segundo campo do Atlético já foi espaço público e palco de protestos de movimentos sociais, entre eles a Greve dos Peões de 1979. 9. Cine Candelária. 10. Cine Arte Palácio. 11. Cine Roxy, Democrata. 12. Cine Palladium. 13. Cine Usina. Os cinemas de rua foram locais de encontro, lazer e cultura, principalmente entre as décadas de 50 e 70. Alguns já não existem mais, como o Usina. Outros viraram centros culturais, como o Palladium. Mas na praça ainda resistem as ruínas do Cine Candelária. Será que nós conseguimos transformar percursos do mapa em ação? Imagine projetar filmes na fachada de um desses cinemas, por exemplo, e ativar o cinema que ainda vive na memória de muitas pessoas. 14.
pau-brasil. 15. Mogno. 16. Flamboyant. Lembramos no mapa também que em plena crise climática é importante lutar para que as árvores sigam existindo. O pau-brasil, uma árvore que nomeou o país, foi plantada na praça junto com um mogno por um jardineiro desconhecido. Hoje já não existem eles nem o pau-brasil que vivia em frente ao Mercado Central. Em 2024, também deixou de existir o flamboyant, que sombreava as moradias das pessoas em situação de rua e vários eventos do Cura. Gerou forte comoção popular. Te convidamos a pensar nessas árvores junto da empena de Sueli Machacali, Chunin Cup, mastro do morcego espírito, que conta da integração humana com a natureza e também dos espíritos desses seres para além da sua materialidade. 17. Bar Anjo Azul. A Praça Raul Soares foi e é um importante local do movimento LGBT na cidade. Além da praça, tínhamos o Bar Anjo Azul na década de 80, o Escaramuche, o Isaac Bar e o Hi-Fi, importantes espaços de ocupação, refúgio e orgulho LGBT da cidade. Wieland Cabal referenciou essa história instalando a obra Saint of New Way durante o Cura 2022 no antigo Hotel Sorrento. 18. Casarões demolidos. Neste espaço, foram demolidos na calada da noite e ilegalmente 3 casarões históricos por uma igreja vizinha condenada e proibida de usar os terrenos. Ficaram os rastros dos casarões. Vocês conseguem imaginar novos usos? 19. Equilibristas. Em 1957, o grupo alemão Zugspitz Artisten fez apresentação no edifício Andrade. No Cura 2024, o coletivo Highline Feelings atravessou os prédios próximos à Raulzona, revivendo o momento no céu da praça. 20. Orelhão. Um telefone de uso público perdido e o tempo em que a vida tinha outro ritmo. Águas. Um dos principais elementos considerados para a instalação da cidade era a abundância das águas. Apesar disso, ao longo dos anos, os cursos d'água foram sendo misturados a esgoto, tampados, desviados do seu percurso natural. O córrego da Barroca, do Barro Preto e do Leitão permanecem quase invisíveis no entorno da praça, mas continuam correndo em direção ao Ribeirão Arrudas e seguindo para o Velhas, o São Francisco e, por fim, o mar. Recebem ainda a água limpa de uma nascente que sobrevive brotando água por ali no porão de um prédio, o Edifício Elizabeth. Imagine nossa cidade exibindo águas limpas, fazendo força à empena pintada por Lissa Patachuk. Knaan Tkan, o grande tempo das águas. Hoje, só vemos a água encanada e tratada chegando através de um cano num pequeno bebedouro em frente ao Mercado Novo e no meio da praça, na fonte que é usada para refrescar por quem ali vive. 21. Nascente. 22. Córrego do Leitão. 23. Córrego Barroca. 24. Córrego Barro Preto. 25. Bebedouro. Multiespécies. Apesar de tanto asfalto e cimento, a cidade ainda é repleta de manifestações da vida, espaços de convivência entre a diversidade humana, a fauna e a flora. Destacamos nesse percurso uma multiplicidade de espécies e principalmente as árvores, suprimidas à medida em que a ocupação humana foi avançando. Nossa relação com elas é complexa e hoje estão restritas a poucos espaços.
Generosas, nos cedem folhas, frutos, sombras, medicinas encontradas em todas as suas partes. Há aquelas pessoas que também trocam com elas conversas e abraços. No nosso percurso, sua presença é quase exclusiva aos canteiros centrais, calçadas, na praça e em alguns poucos quintais. A presença das árvores frutíferas é marcante e importante para alguns animais, destacando no mapa algumas mangueiras, amoreiras, abacateiros e mongubás. As barrigudas, árvore sagrada para diversos povos, se concentram na Avenida Olegário Maciel, exibindo um espetáculo com suas flores cor-de-rosa, as sementes envoltas por paina e o marcado tronco volumoso. A empena nascente de Clara Valente nos ajuda a refletir sobre a relação entre a cidade e a natureza, assim como a pintura ritual Anaconda, da etnia Shipibo. 26. Mangueiras. 27. Alameda de Barrigudas. 28. Jatobá. 29. Jasmim Manga. 30. Espatódea. 31. Mirindiba. 32. Paneira. 33. Mangueiras pela quadra toda. 34. Mangueiras. 35. Sabugueiro Chorão Lindo. 36. Monguba. 37. Mangueiras. 38. Ficus. 39. Sete Copas. 40. Coelhos. 41. Cachorros, gatos. 42. Pombos, rolinha, pardal, lavadeira mascarada, asa branca, periquito de encontro amarelo. 43. Morcegos. 44. Cobra. 45. Cavalos. 46. Joaninhas, abelhas, borboletas, formigas, moscas, cupins. Movimentos. Nossa praça se consolidou como um importante espaço de movimentação popular e cultural. Ainda nos primeiros anos da cidade, ocupações populares davam conta de suprir a demanda de moradia para os mais pobres. Os primeiros campos de futebol nascem também por aqui. Uma parte mais baixa e plana da pequena cidade que surgia, movimentando a população nos aclamados jogos dos times que hoje são os maiores de Minas. Logo, os comércios ganham força e, com eles, uma leva de pessoas do interior que vinha vender de tudo nos mercados quando as feiras eram um importante ponto de encontro cultural nas cidades. A cidade foi crescendo e surgindo os cinemas, as manifestações, a ocupação LGBTQ que movimentou a região. Foi também por aqui, ainda nos anos 70, que surgiu o Quarteirão do Sol, na esquina das ruas São Paulo e Goitacazes. Todos esses movimentos colaboraram na formação do nosso espaço e aparecem de alguma forma no nosso mapa. Alguns deles como memória e outros em plena efervescência. Aqui, gostaríamos de destacar alguns movimentos que continuam acontecendo no entorno da praça. Te convidamos a olhar a empena You Can't Cry If You Are Laughing de Barrat Simões, que nos convoca a estar mais presentes no corpo que na cabeça. E a empena Arada, a extensão do meu olhar se faz terra, da Mag. 47. Roda de viola do Mercado Novo. Aos sábados, o bar do delegado dentro do Mercado Novo é importante ponto de encontro cultural, reunindo pessoas da capital e vindas de diversas cidades no interior que tem na viola importante referência musical. 48. Casa Invisível.
Ocupação catalisadora de lutas e de experiências libertárias na cidade e região. 49. Parada LGBTQIAPN+. 50. Carnaval de rua e de luta. 51. Bloco da Praia da Estação. 52. Bloco da Bicicletinha. A praça e o entorno são importantes espaços de celebração do carnaval e também de sua potência política. 53. Terça das Manas. Grupo de feminismo e bicicleta que faz saídas também na Praça Raul Soares. 54. Velódromo Praça Raul Soares. Evento de ciclismo urbano que ocorre na Praça Raul Soares. 55. Manifestações e atos diversos. 56. Viva JK! Organização comunitária por um JK vivo, harmônico e plural. 57. Casas ocupadas. Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Alguns patrimônios arquitetônicos abandonados há anos foram ocupados por pessoas em situação de rua organizados em um movimento. Parte delas foram desocupadas. Outras resistem e sempre precisam de contribuições. Neste ponto, existiu uma delas. 58. Instituto Undió, uma casa aberta de encontro e movimento cultural. Segue lembrando para quem passa na rua Padre Belchior diariamente. Nessa rua tem um rio. 59. Pessoas em situação de rua. Quem frequenta a Praça Raul Soares já reparou que ela é uma grande maloca, um espaço que há anos serve de moradia para pessoas sozinhas, grupos de famílias ou ligadas por laços diversos que procuram um lugar para viver numa cidade tão desigual. Estar neste território é respeitar quem faz dele sua casa, quem faz desse céu seu teto diariamente e que às vezes precisa usar a fonte como única água disponível para uso. 60. Asmari, Associação dos Catadores Papel-Papelão e Materiais Reaproveitados. 61. Quarteirão do Soul. Nesta rua, nasceu esse importante movimento da cultura soul music e da dança, retomando os bailes blacks que agitaram a cidade na década de 70. 62. Sesc Palladium. 63. Arena Tupinambás. Quadra de futebol em cima de alguns comércios. 64. Ponto 22. Um pequeno half-pipe em plena Avenida Amazonas. 65. Ciclovia. Patrimônio arquitetônico. As edificações são importantes pontos de referência para quem caminha pela cidade. Através delas, reconhecemos o lugar onde estamos e também histórias que nos conectam à cidade contadas em detalhes dessas construções que vêm sendo levantadas desde o final do século XIX. No entorno da praça, observamos edificações variadas, desde pequenas casas com quintal e jardim, até edifícios como o JK com mais de 1.000 apartamentos. Essas edificações podem ser importantes para nós tanto pelos seus usos como pelos seus detalhes construtivos. É comum em Belo Horizonte nos orientarmos por edifícios no centro, reconhecendo inclusive o nome de alguns deles. No nosso mapa, destacamos algumas referências importantes que ajudam a contar a história da arquitetura de Belo Horizonte entre edifícios ecléticos em estilo Art Deco, protomodernos, brutalismo, modernismo até o pós-modernismo mineiro. Aqui te convidamos a observar a empena de Edmund, Essência, que mistura letras a um jogo tridimensional de superfícies, criando novas texturas que destacam a empena do edifício na paisagem. 66. Edifício JK.
Importante referência na arquitetura moderna nacional, projetado por Oscar Niemeyer, representava o ideal de concentrar uma diversidade de tipos familiares e suprir as demandas dos moradores no próprio condomínio. Conta hoje com um importante terminal rodoviário no térreo de uma das torres. 67. Primeira Igreja Batista. Projetada pelo arquiteto Alberto Mazzoni Andrade em 1940, a igreja, em estilo Art Deco, exibe belos vitrais que chegaram a ser apedrejados pela vizinhança conservadora quando da sua construção. 68. Antigo posto de gasolina. 69. Edifício Andrade. Já foi o prédio mais alto da região e tem esse nome por causa do farmacêutico de Diamantina, Redelvino Andrade, quem encomendou o projeto. O desenho, em estilo proto-moderno, ficou a cargo do arquiteto Luiz Pinto Coelho e foi construído em 1941. Foi ali que, em 1957, o grupo alemão Zugspitze Artist fez uma apresentação de equilibrismo, preconizando o que o Cura faria em 2024. 70. Castelinhos da Amazonas. Uma série de pequenas casas burguesas construídas em estilo eclético na Avenida Amazonas que perduraram ao longo dos anos, atravessando um longo período de abandono. As casas foram tombadas pelo município e hoje estão reformadas, continuando a chamar a atenção de quem passa pelo local e imagina uma outra cidade onde havia espaço para essas construções surgirem. 71. Minas Centro. O prédio, em estilo neoclássico, ocupa uma quadra inteira, sendo construído ainda na década de 1920 através de um projeto dos arquitetos Francisco Couchet e Arquimedes Memória. 72. Sede do Palestra Itália. 73. Balança, mas não cai. O lendário edifício Tupis foi erguido no começo da década de 1940 pelo arquiteto Nicola Santolha. Era bastante alto para a época e gerou receio entre os frequentadores, principalmente quando se espalhou a história de que ele balançava. Foi ficando menos valorizado e passou a receber principalmente estudantes vindos do interior, se transformando numa grande república. A falta de manutenção fez com que fosse interditado em 1990, passando pelo abandono e instigando a lenda de que estava prestes a cair. 74. Vila Werneck. Uma pequena vila que guarda ainda hoje, no centro de Belo Horizonte, outros modos de habitarmos a cidade, sendo um respiro em meio aos prédios do entorno. 75. Imprensa Oficial. O prédio, em estilo neoclássico, foi construído ainda em 1897, sendo um dos mais antigos da região. Seu uso mudou recentemente com o advento das publicações online. Podemos observar atrás dele a empena pintada por Clara Valente. 76. Viaduto Dona Helena Greco. Ainda hoje, o viaduto é uma das formas mais importantes de ligar bairros da Regional Noroeste ao centro de Belo Horizonte. Teve seu nome alterado através de pressão popular, homenageando a heroína que lutou contra a ditadura militar no Brasil e contrapondo a antiga homenagem a um general que o governou no mesmo período. 77. Edifício Fashion Center. O prédio foi projetado pelos expoentes da arquitetura mineira pós-moderna Éolo Maia e Jô de Vasconcelos na década de 1990. Empenas cura existentes. Neste percurso, observe a enorme quantidade de empenas vazias e imagine novas imagens nelas. 78. Nascente, Clara Valente.
79. Ram Kunaan Cheka, o grande tempo das águas, Lissa Patachup. 80. Brasil, Pedro Mulungu. 81. Arada, a extensão do meu olhar se faz terra essência. Mag. 82. Você não pode chorar se está rindo. You can't cry if you are laughing. Barrati Simões. 83. Saint of New Way. Wieland Cabal. 84. Chunin Kup. Mastro do Morcego Espírito, Sueli Machacali. 85. Por Terra, Arte e Pão, Coletivo MST. 86. Yamiawa Kawasaki. Música de cura, Coletivo Makho. 87. Anaconda, Shipibo. 88. Essência, Edmund. Comércios. Os comércios movimentam o entorno da nossa praça já há muitos anos. O Mercado Central, instalado ainda em 1929, quando foi retirado de onde hoje está a rodoviária. Hoje, ele e o Mercado Novo movimentam lojas tradicionais, assim como o quarteirão da Praça 1º de Maio, onde ainda podemos observar carroças buscando verduras e legumes. Destacamos também a presença na região de lojas de reparo de todo tipo e venda de artigos de segunda mão que seguem contrapondo a lógica do consumo desenfreado. As casas de artigos religiosos, que são procuradas por pessoas de diversos bairros e marcam presença nas ruas e nos mercados. As várias galerias que existem no entorno, remetendo ainda ao século passado. Já a noite na região é agitada e pipocam bares, saunas gays e as boates tradicionais. Ainda resistem algumas opções que funcionam 24 horas, oferecendo comida boa pela madrugada, como o Nonô, Rei do Caldo de Mocotó, ou ainda o Bar do Zé Luiz, dentro do Mercado Novo, que começa a oferecer almoço às 3 da manhã, pensando especialmente nos fornecedores do mercado. A região é farta em opções de comida de rua em vários pontos. 89. Nonô, Rei do Caldo de Mocotó. 90. Mickey Mocotó. 91. Mercado Novo. 92. Mercado Municipal. 93. Casa Deusa do Mar, Artigos Religiosos. 94. Boteco Banzai. 95. Bar Del Ruim. 96. Bar do Zé Luiz. 97. Tropical Pão de Queijo. 98. Livraria Amadeu. 99. Sapataria Ascendino. 100. Inca Box. 101. Botequim Vegano. 102. Galeria São Vicente. 103. Pé Palito Móveis Vintage. 104. Comida de Rua. 105. Café Bonjour. 106. Mix Shopping. 107. Galeria Central Park. 108. Anexo do Mercado. 109. Topa Tudo. 110. Terminal Turístico JK. 111. Grumo Café. 112. Bar e Petisqueria do Primo. 113. Renovadora de Calçados Barbosa. 114. Bar do Tardelli. 115. Música Rara Loja de Discos. 116. Major Lock Pub. 117. BH Coisas da Roça. 118. Narciso Bar. 119. Bar do Caçulinha. 120. Babel Bar e Restaurante. 121. Casa de Vinho Família Martini. 122.
Renatão Burger. 123, Galeria Belo Horizonte. 124, Casa de Umbanda Artigos Religiosos. 125, Padaria Brasileira. 126, Sauna Yes Man Club. 127, Bazar Use de Novo. 128, Agência Delfior Sebo. 129, Reformas e Concertos. 130, Frisa Pizza. Equipe: Direção Artística, Janaína Macruz e Priscila Amoni. Design e Ilustração, Xande Peroco. Mapeamento e Pesquisa, Priscila Musa e John Ollier. Coordenação de Produção, Aninha Linares. Assistente de Produção, Ana Carolina Lima. Audiodescrição, Roteiro e Locução, Brisa Marques. Consultoria em Audiodescrição, Vias Acessíveis. Gravação e pós-produção de locução, Maré Áudio Criativo. Inspirações: A Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo. Campos Invisíveis, camposinvisíveis.com. Em Memória das Águas, Tiago Alfenas Fialho. Organização. Favelas em Belo Horizonte, Tendências e Desafios da Berenice Martins Guimarães. Futuro Ancestral do Ailton Krenak. Guia do Bem, guiadobem.org. Guia do Morador de Belo Horizonte da Pisiagrama. Mapa da Cultura de BH, mapaculturalbh.pbh.gov.br. Museu Bajubá, museubajubá.org. No Urbano, Entre Não Humanos e Humanos, TCC da Patrícia Nardini. Um Beijo Preso na Garganta, TCC da Marina Gomes da Silva Teles.